Muito bem, então vamos ver o exercício sobre ondas. É bem interessante, né? A modulação da voz, né? As características, né, de uma onda sonora, né? E é uma coisa que todo mundo passa por isso, né? Então vamos lá. Primeira parte. Vou só pegar aqui o livro. Primeiro exercício, que é o A1, ele fala da, da situação de você estar no espaço e ouvir, ver, né, uma explosão. Você vê a explosão. E aí a pergunta é: no espaço, você consegue ouvir o som da explosão? O que vocês acham? É o A1. Você está no espaço. Aí você vê uma explosão. Você consegue ouvir o som da explosão? Ó, no filme Guerra nas Estrelas, as batalhas travadas entre as naves são acompanhadas pelo ruído característico de armas disparando e dos veículos explodindo. Fisicamente, isso realmente poderia ocorrer? Por quê? O que vocês acham? Alguém arrisca? Professor, a gente respondeu ali no chat. Ah, tá, peraí, deixa eu acionar aqui, desculpa. Isso aí, ó. Não, né? No espaço, você não tem matéria, né? No espaço tem vácuo. Se tem vácuo, o som não se propaga. Então tá aí a resposta, né? Você só consegue ouvir o som de uma pessoa falando porque a fonte sonora está emitindo as vibrações no ar. Se ela emitisse as vibrações no vácuo, essa vibração não chegaria até você, porque não tem um meio material para conduzir. Então, é necessário que haja um meio material para o som se propagar. No vácuo, não tem meio material, então lá no espaço, aquela história de planeta explodindo, nave estourando, som de tiro, isso tudo é ficção mesmo, né? Não existe não, tá? É isso aí. Muito bem. Então o A1 é tranquilaço, né? Agora, cuidado que essa questão já caiu em vestibular, tá? Ah, não teria graça nenhuma, Davi. Sem os efeitos especiais, numa explosão no espaço, não tem graça. Teve um filme que foi. Como é que é o nome do filme? 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foi um dos primeiros filmes falando de espaço, assim, dessa nova versão, né? Não, isso aí não tem como. Pode ser,
você pode se comunicar via rádio, né? Um astronauta fala com outro no espaço através de rádio, mas aí é onda eletromagnética. A onda eletromagnética atravessa o vácuo, né? Aí sim você tem a onda atravessando. Aí você tem um radiotransmissor e um receptor para transformar aquele som, aquela onda, né, magnética, eletromagnética, em som. Aí dentro do capacete tem ar, você consegue ouvir, né? Sim, os astronautas usam rádio. Eles falam através de rádio. Tem um rádio no capacete de um e um rádio no capacete do outro, né? Igual esses rádios que você coloca para fazer entrevista, né? Os motociclistas também usam um rádiozinho, né, para se comunicar um com o outro, né? Porque de moto na estrada não dá para ouvir muito barulho, muito vento, né? Então tem um aparelhinho, microfone, fone e um aparelhinho transmissor. E dali ele fala com o outro escuta, aí que se comunicam via rádio. Mas se o cara gritar, o outro vai ouvir, né? Depende da situação ali, né? Mas no espaço não tem essa possibilidade de gritar, não pode gritar o quanto você quiser, que não escuta, né? Não escuta mesmo, né? Tem uma experiência interessante, que é você colocar alguma coisa emitindo som dentro de um recipiente de vidro, né? E aí você retira o ar de dentro com uma bomba de vácuo, ou então, uma coisa simples de fazer é colocar uma vela lá dentro, né? Você pega um relógio, aqueles relógios antigos que fazem tic-tac, né? Que você escuta o barulhinho, tic-tac, tic-tac. Ou um relógio qualquer que emita um barulhinho, né? Tic-tac, tic-tac. Você bota dentro de uma recipiente de vidro, bem vedado embaixo, e coloca junto uma vela acesa. Aí fecha. Aí a vela vai fazer o quê? Vai queimar o ar todo que está lá dentro, vai tirar o componente que transmitiria o som. Aí você não escuta mais o som, ele desaparece. Aí você levanta um pouquinho a cúpula, deixa entrar ar, né? Aí quando o ar entra, aí você consegue ouvir o relógio de novo. Experiência bem legal de fazer. O A2. Uma fonte sonora emite ondas na frequência de 100 Hz. Então você tem uma frequência de 100 Hz para a fonte 1. Que se propagam no vácuo, que se propagam com velocidade V1. Então a fonte 1, você tem a frequência 1 e a velocidade 1. Na fonte 2, a frequência é 200 Hz. E na mesma temperatura, e V2 é a velocidade de propagação. Aí ele quer saber qual é a relação entre V2, perdão, a relação entre V1 e V2. Esse problema é uma grande pegadinha. Por que ele é uma grande pegadinha? Porque se as fontes estão no mesmo lugar emitindo um som, a velocidade do som naquele mesmo meio, não muda. Então, na fonte 1 ou na fonte 2, a velocidade do som é sempre aos 340 metros por segundo, né? Que eu vou botar V. Na fonte 2 também é V, é aos 340 metros por segundo, dependendo da temperatura, né? Então, V1 é V, V2 é V. Se você dividir V por V, isso aqui vai dar 1. Então, a razão entre V1 e V2 é igual a 1. Aí você vai me perguntar assim, por que ele deu a frequência? Para nada. É só para criar uma expectativa na cabeça da pessoa, para ver se o conceito está bem entendido, né? Porque no mesmo meio, o som se propaga com a mesma velocidade.
ele vai ter alterações na frequência e no comprimento de onda, mas a velocidade do som no mesmo meio, no ar no caso, é sempre o mesmo. Se for na água, vai ser sempre o mesmo, né? Então é uma pegadinha, tá? Achei interessante essa questão aqui, porque ela induz ao erro, né? E aí, tudo bem, galera? Eu, se fosse vocês aí nas férias, pegava aquele filme Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e assistiria. E depois você assiste um Star Wars. Você vê a diferença, né? Porque no 2001 eles fizeram uma coisa meio realista, né? Então o espaço não tem som, às vezes ficam alguns minutos o filme rolando e acontecendo, né, as imagens, mas sem som, para dar uma ideia de espaço mesmo, né? É interessante, é bem antigo, né, Davi? Tem toda uma coisa esotérica também, né, falando da criação do homem, né? Mas é interessante, é bem bacana. Bom, A3. A3 diz assim, ó. Ondas sonoras audíveis pelo ouvido humano têm frequências compreendidas entre aproximadamente 20 Hz e 20.000 Hz. Determine a relação entre os comprimentos de onda da onda sonora de maior frequência e da onda sonora de menor frequência. Então, ó, o nosso ouvido humano, ele escuta sons entre 20 Hz e 20.000 Hz. Essa é a maior frequência e essa é a menor. Então aqui eu vou chamar de FM maiúsculo e aqui de FM minúsculo, de maior e de menor, para entender o caso aqui, tá? O que acontece? A gente lembra a fórmula V igual a lambda F. Vaca lambeu a ferida. Lembrar da brincadeira, tá? Brincadeira, tá? A vaca lambeu a ferida. E aí, para você descobrir a relação, ele quer a relação entre os comprimentos de onda da maior pelo comprimento de onda da menor. Ele quer isso. Ó, se a gente passar a frequência para o lado de cá, frequência vai dar frequência sobre velocidade, ó, o comprimento de onda. Então, eu vou fazer aqui em cima para ocupar o espaço aqui da tela. Ó, comprimento de onda da maior vai ser a frequência da maior dividido pela velocidade do som sobre a frequência da menor dividido pela velocidade do som. E aqui eu escrevi errado. Espera aí, ó, aqui está errado, ó. Aqui eu estou passando frequência para cá, ó. Vai ficar V sobre F. É V sobre F. E aqui também eu escrevi errado. Vamos corrigir. Né? Porque V é igual a lambda F. Eu estou isolando o lambda. Então vai ficar V sobre F. Tá? Então aqui ó, vai ficar V sobre a frequência maior, dividido pelo comprimento de onda da menor.
Isso aqui é V sobre a frequência da menor. Então, vai dar V sobre a frequência da maior, vezes, aqui multiplica invertendo, né? Frequência da menor sobre V. Esse V a gente já viu, que no mesmo meio a velocidade é constante, só está mudando a frequência. Então, V corta. Então, o comprimento de onda da maior sobre o comprimento de onda da menor vai ser a frequência menor sobre a frequência maior. Pronto, ó. Agora o que a gente tem que fazer? Substituir os valores. Frequência menor é 20, frequência maior é 20.000. Isso aqui dá para cortar esse zero com esse zero e simplificar esse 2 com esse 200. Isso aqui vai dar 1 sobre 20.000, né? Tem mais um zero aqui, ó. Sobre 10, cortou um zero sobre 1.000. Pronto. Se você quiser passar em potência de 10, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 3, né? Então essa é a resposta final. Ou 1 sobre 1.000, ou 10 elevado a menos 3. Tá vendo? Mais uma pegadinha aí da velocidade. Ó. Tem que lembrar que a velocidade do som, ela não altera se for no mesmo meio, né? Eu cheguei a comentar com vocês lá no vídeo dos aplicativos que tem para celular, né? Com geradores de ondas sonoras, né? Eu tenho aqui, ó, um aplicativo, tem lá no Google, né, Store, e coloquei aqui uma frequência de 664 Hz, que é uma frequência audível, né? O volume vai controlar a amplitude, aqui aumenta a amplitude, aqui diminui, aqui eu estou mexendo no volume. E aqui aumenta o volume. Eu vou disparar o som aqui para vocês verem. É um somzinho meio chato, né? Eu posso diminuir o volume, ó. Mas a frequência não altera, tá vendo? A velocidade do som também não. Se eu aumentar a frequência, ó, aumentei a frequência, ó, vou aumentar o volume. Fica incomodando esse som, né? É um som chato. Tá com quantos hertz aí, ó? 2.535. Se a gente aumentar mais, ó, aqui está com 8.000 Hz. Estou conseguindo ouvir. Se eu aumentar um pouco mais, eu não estou ouvindo mais essa frequência aí, ó. Vocês estão ouvindo? Alguém consegue ouvir? Eu não escuto mais. Mas alguém me escuta? Escuta esse som aí que está sendo emitido? Ninguém? Tá vendo? Já está na casa dos 15.000 Hz e a gente não escuta. Ó. 13.000. Continuo não ouvindo. Tá vendo? Pode ser que o microfone também não pegue, né? Depois vocês podem entrar no site aí do Google, né? E procurar esses
esses criadores, né, esses geradores de som. E aí você consegue criar o som aí na sua casa e ver até que valor de frequência você escuta, né? Tem um exame que é feito no otorrino, que é chamado audiometria. O que eles fazem? Eles colocam sons. Você coloca um fone e entra numa sala toda vedada, né? Não sei se alguém já fez audiometria aí. E aí você fica naquela sala isolado, né? Você pode gritar do lado de fora, gritar que você não escuta. E um fone no ouvido. Naquele fone ele joga, o médico, né, joga alguns sons. E aí ele vai anotando a frequência, né? Aí vai me dizendo aí, tá ouvindo? Tô. Como é que tá? Tá forte? Tá fraco? Aí ele vai anotando numa tabela lá. E vai aumentando a frequência, aumentando. Aí quando chega um ponto que você fala, tá ouvindo? Não, agora eu não tô ouvindo nada. E ele nota lá qual é a frequência que você ouviu. Né? Geralmente uma pessoa saudável, auditivamente falando, numa idade jovem, escuta de 20 a 20 mil Hz. É o normal. Tem variações de pessoa para pessoa. Né? Um vai ouvir com 19, até 19, o outro vai até 21. Depende muito das... Na média, é entre 20 e 20 mil Hz. E aí ele anota ali e vê, né, até que ponto, né, você tem uma faixa de frequência que, por exemplo, não interfira no trabalho, né? Porque tem profissões que há necessidade da audição ser bem apurada, né? Eu tenho uma audição melhor no ouvido do que no outro. Eu já fiz audiometria, eu já comprovei isso. Tem um ouvido que eu escuto melhor do que o outro, mais frequências do que o outro, né? Por isso que muita gente fala gritando, né? Você fala, por que esse cara está gritando? É que ele não escuta direito. Aí ele acha que gritando, né? Ele ouve melhor a voz dele, ele acha que as outras pessoas também vão ouvir. Não é que ele está gritando porque é mal educado, não. É porque realmente ele entende, o cérebro dele entende que se ele emitir com bastante intensidade, quem está ouvindo vai ouvir melhor também. Né? Então, mais ou menos essa situação aí. O A4. A4 diz assim: uma fonte sonora emite ondas sonoras de comprimento de onda igual a 10 elevado a menos 2 metros no ar, onde a velocidade de propagação é 340 metros por segundo. Essas ondas são audíveis pelo ouvido humano? Vamos ver, essa questão também é bem interessante. Ó. Vamos fazer o resuminho aqui do A4. Gente, se não estiver entendendo, me interrompe, tá? Estou com um bate-papo aberto aqui, pode digitar aí que eu estou vendo agora, tá? Então ele deu o seguinte: o comprimento de onda é igual a 10 a menos 2 metros. E aí ele diz que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Nessas ondas são audíveis pelo ouvido humano ou não? Ora, para descobrir se os humanos escutam esse som, você tem que calcular a frequência, né? V igual ao lambda F, frequência vai ser V sobre lambda. Então, a velocidade do som é 340 divididos pelo comprimento de onda, que é 10 a menos 2. Todo o sistema internacional. Então, é só substituir as unidades. Cuidado, tá? Quando as unidades não estão no sistema internacional da zebra. Você tem que colocar no sistema internacional, tá? Beleza, então aqui vai dar 340 vezes 10 a 2, né? Passa para cima, muda o sinal do expoente. 10 a 2 é 100,
Então a frequência é de mais 2 zeros, ó, 34.000 Hz. Aí, o ouvido humano escuta essa frequência? Não. Por que não? Porque o ouvido humano ouve sons de frequências de 20 a 20.000 Hz. E como a gente achou 34.000, esse som aí a gente não escuta. Os cães escutam, o cão vai até em torno de 50.000, por aí. Então dá para ouvir bem essa frequência aí. Os cães, né? Os humanos não. Tudo bem, galera? Até aí, tranquilão? Vamos ver o próximo problema. É bem interessante, né? Fala das qualidades fisiológicas do som, intensidade, frequência, altura, né? Eu até brinquei com vocês, né, com a minha voz, né, mudando um pouco ela, né? Falando mais grave, falando mais agudo, né? As mulheres têm uma frequência mais alta que os homens, então a voz da mulher é mais aguda, né? Isso na fase adulta. Quando nós, humanos, estamos na fase infantil ainda, né? Nós somos crianças, a voz ela tem a mesma frequência. Tanto que se você pegar um coro de meninos jovens, né? Menininhos, né? É como se fosse um coral de menina cantando, né? Porque a voz ela tem a mesma frequência, as frequências se regulam. Depois lá dos, sei lá, 12, 14 anos, né? O homem ele muda de voz. Então ele tem uma voz frequência mais aguda, aí ele começa a mudar de voz, né? Os meninos aí já devem ter mudado de voz, os que mudaram, né? Vocês estão na faixa aí dos 14 anos, 13. Tem alguns que ainda tem aquela voz mais aguda. Tem alguns que já estão mudando a voz ou já mudaram a voz, uma voz mais grave, né? E nessa mudança, às vezes, dá aquele granido, aquele grunhido, né? O cara tá falando e fala assim, dá uns sons meio estranhos, né? Isso, se não aconteceu com vocês, vai acontecer, porque aconteceu comigo e acontece com todo mundo, né? Que tem essa mudança de voz. Sua voz já mudou, Bruno? Já tá falando mais grave? Tá rindo aí? Ah, então. Então você, se entrasse para um coro, você já teria a voz mais grave, né? Você já seria um tenor ou um baixo, né? Que são as vozes mais graves, né? E as mulheres modulam entre o soprano e o contralto, né? Soprano é a mulher que tem a voz mais aguda das agudas, né? E o contralto é a mulher que tem a voz mais grave das agudas, né? Tá rindo, é? Mas não é que é boa, né? É a voz do Mickey. Boa, boa, é verdade. Você falou a verdade. Parece a voz do Mickey.
O cara que faz a dublagem do Mickey, ele faz isso, né? Ele usa esse recurso, né? E esse recurso que eu usei é chamado falsete, que é a voz produzida na cabeça, né? Não é a voz que os músicos chamam de voz de peito, né? A voz de peito você consegue a voz do cantor, né, de música clássica, né, de ópera, né? O cantor que usa música clássica, ele vai com a voz de peito, aqueles agudões, né? O tenor vai lá, faz aquele agudo, né? E às vezes não dá para chegar na nota muito aguda. Aí ele faz o falsete, aí chega no mas o cantor clássico, né, ele não faz falsete. Muito dificilmente, só o popular, né, que modula entre o som de peito e o som de cabeça, que é o som de falsete. Vocês que gostam de música, né, é um prato cheio estudar essa parte de ondas sonoras. Terceiro ano dá para se divertir bastante, né? E aí você vai pegar a matéria toda de ondas, né, sonoras. Aqui eu só estou falando uma introdução, né? Que mais? Então vamos lá. E tem a reflexão da onda, né? Que é muito usada, né? Então você tem as características do som, né? Que são as qualidades que a gente chama, o timbre, a altura e o timbre, a altura e a frequência, que são as qualidades sonoras, né? O timbre, por exemplo, é bem interessante, né? Se você tocar um violino, uma mesma nota no violino, você sabe que é violino. E você toca lá um piano, você sabe que é o piano. A mesma música, a mesma nota, só que você sabe que está sendo tocado por um piano, por um violino. É porque a frequência, a forma da onda, a frequência não, a forma da onda, ela altera. Então uma tem 2 bicos, a outra tem 3, uma é em zigue-zague, a outra é mais curvinha. Então dependendo do tipo de som, você tem timbres diferentes. Lá no vídeo eu simulei lá no FIT, né, aquelas simulações do Universidade do Colorado, eu coloquei uma onda quadrada, uma onda dente de serra, né, uma onda fundamental pura, né, e você consegue identificar uma mudança de som, né. Se alguém gritar, né, não, alguém aí grita o seu nome, você conhecendo a pessoa, você sabe quem é que está gritando contigo, mesmo que você não esteja vendo. Porque o timbre muda, né, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm o timbre muito parecido, né? Geralmente o imitador, quando ele faz uma imitação vocal de alguém, ele está mexendo lá nas cordas vocais dele e está fazendo o timbre ficar próximo, né, do som daquela pessoa, né? O cara vai imitar o Silvio Santos, ele imita a voz dele e se pô, esse cara é o Silvio Santos. Não é não, é o cara que está imitando porque ele está modulando ali a voz dele de maneira que o timbre fique parecido com o do Silvio Santos. Interessante, né? O próximo exercício foi, se não me engano, foi o A11, né? Foi o A11. Não, foi o A6 e o A11, né? O A6, vamos ver o A6. Essas questões são bem legais de serem cobradas em prova de vestibular. Né? A5 também? Deixa eu voltar lá. Sim, vamos lá, A5. Uma pessoa ouve um som de um trovão 2 segundos depois de ver o relâmpago. Então tá lá, caiu o relâmpago, né? Aí o som vai se propagando até chegar ao ouvido da pessoa. Até chegar ao ouvido da pessoa
demora um tempo de 2 segundos. A velocidade nesse meio do som é 340 metros por segundo. Essas ondas são audíveis pelo ouvido humano. Esse cara aqui... Não, peraí. Uma pessoa ouve um som, 2 segundos, depois de ver o âmbito, determine a que distância aproximada do observador caiu o raio. Considere a velocidade do som no ar, 3,4, né? Vou botar aqui conforme está no livro. 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo. Então aqui é segundo, né? 2 segundos. Vou botar assim para não confundir com 25, né? 2 segundos. A velocidade aqui, ele quer saber a distância que o som do trovão, do raio, né? Chegou até ele. Ele quer saber a distância. Pô, esse probleminha é bem fácil, né? Você tem distância, tem tempo e tem velocidade. É só aplicar a fórmula da velocidade média, né? Que é ΔS sobre ΔT. Como você quer o ΔS, multiplica isso aqui cruzado, vai dar V vezes ΔT. E aí que moleza, ó. ΔS, V é 3,4 vezes 10 ao quadrado, vezes o tempo, que é 2. Então, ΔS vai dar 6,8 vezes 10 ao quadrado metros. Ou, aqui dá para tirar essa potência de 10, né? Vai dar 680 metros. Então, se você estiver numa tempestade e quer saber aonde é que está caindo o raio, o que você tem que fazer? Pegar um cronômetro e ficar olhando o céu. Na hora que a luz escalar, você dispara o cronômetro. E aí espera o som do trovão chegar. Quando o som chegar, você trava o cronômetro. Que imediatamente a luz chega nos teus olhos, né? A velocidade da luz é muito alta. Então, assim, é quase que instantâneo, né? Bateu lá, piscou, você já está vendo a luz. E aí o tempo do som chegar demora um pouco mais. E aí faz essa relação aí, ó. Multiplica o tempo que você mediu vezes a velocidade do som, que vai te dar em metros, né? A distância da onde caiu o raio. Aí você sabe que lá naquele lugar está tendo tempestade. Aí não vai lá não, né? Porque está caindo o raio. Beleza. Então sim, agora vamos lá o A6. Até aí tranquilo, gente? Belezinha? Essa matéria é bem legal. 3 ondas sonoras A, B e C apresentam as seguintes características. A. Esse é o A6. A, B e C. A amplitude é 1 centímetro. Aqui a amplitude é 0,8 centímetro. Aqui a amplitude é 0,6 centímetros. No A, a frequência é 800 Hz. No B, a frequência é 1000 Hz. E no C, a frequência é 800 Hz também. Aí ele pergunta qual dos sons é mais forte e qual é mais agudo.
E aí, galera? Qual é o mais forte? O A, o B ou o C? A. Por quê? Porque a amplitude é maior. Forte e fraco tem a ver com amplitude, é o volume. E agudo tem a ver com a frequência. Qual é o mais agudo? O A, o B ou o C? B. Por que B? Porque B tem a frequência maior. Então, forte tem a ver com a amplitude e agudo tem a ver com a frequência. Molezinha, hein, galera? Fácil, hein? O A11, acho que dá para fazer aqui, né? Os outros falam de cálculo de intensidade. Vou deixar isso lá para o terceiro ano. E você vai ter mais tempo para ver isso com mais calma. O importante aqui é ver isso. Ó. Num curso de música, um piano e um violão emitem a mesma nota musical. Um aluno consegue distinguir perfeitamente as notas emitidas pelos dois instrumentos. Explique como isso é possível. Como é que o cara consegue distinguir o piano do violino? Qual é a qualidade que ele está falando aí, que distingue um do outro? Isso, timbre. Então é por causa do timbre. Violão tem lá uma onda, sei lá, assim, e o violino vai ter uma onda assim, tá vendo? São diferentes. Exemplo, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Não tô dizendo que é assim não, tá? Mas as ondas são diferentes. Bem, eu acho que para fechar, ficou o A14, né? O A14 ele dá, se no local a velocidade do som for 800 metros por segundo, ele quer saber qual a distância mínima que ele ouviria o eco. Bom, o nosso ouvido humano consegue distinguir um som do outro entre emissões de 0,1 segundo. Então, para descobrir a distância, é só fazer ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS é o caminho que o som faz para ir e para voltar.